Em uma cidade onde o poder e o dinheiro reinam, um homem jurou que faria o coração dela enlouquecer de amor. Mas, entre as luzes luxuosas e as ruas encharcadas de chuva, será que uma arquiteta comum e um bilionário de coração solitário poderiam realmente encontrar um lar em comum? Quando as muralhas do orgulho caírem, o amor será forte o bastante para se tornar um alicerce sólido. Ou tudo não passará de um sonho frágil diante da pressão do mundo? A chuva de março despencava sobre Lisboa, como se quisesse arrastar a cidade inteira. As ladeiras de pedra do bairro Alto se transformavam em pequenos riachos, a água escorrendo pelos sulcos antigos. Em meio à cortina pesada da chuva, Inês Carvalho corria com o blazer preto encharcado, segurando com força a pasta de projetos de arquitetura. Tinha se formado havia pouco tempo, mas já precisava lutar para sustentar a família. Desde a morte do pai, o peso recaía todo sobre os ombros de Inês e da mãe, Dona Helena. Muitas noites, Inês ficava acordada vendo a mãe trabalhar silenciosamente em turnos extras como faxineira de escritório, enquanto ela mesma se agarrava a cada oportunidade para provar o seu talento. Dessa vez, o projeto, a reforma da cobertura de um dos empresários mais ricos de Portugal, era a maior chance de sua vida. O pagamento poderia ser suficiente para quitar as dívidas médicas da mãe e iniciar o pequeno escritório de arquitetura com que tanto sonhava. Mas, ao mesmo tempo, era como adentrar um mundo completamente alheio, onde poder, dinheiro e glamour ditavam todas as regras. O prédio de vidro e aço erguia-se moderno sob o céu cinzento, destacando-se em meio às construções antigas do bairro Alto. Inês parou por um instante, respirou fundo, tentando se acalmar. É só um cliente, Inês. Seja profissional. Ela ajeitou os cabelos desgrenhados pela chuva, apertou o botão do elevador e entrou. O elevador subiu em silêncio, os números se acendendo um a um, como o ritmo acelerado do seu coração. Quando as portas se abriram, a cena diante dela a deixou levemente atônita. Um espaço amplo, com pé, direito duplo, paredes de vidro, revelando uma vista panorâmica da cidade. Apesar da riqueza e do luxo, o apartamento transmitia uma frieza quase inóspita, sem sinais de vida. Apenas o som da chuva batendo nos vidros e o vento distante enchiam o ambiente. Senhora Carvalho. A voz grave soou atrás dela, fazendo Inês se virar bruscamente. Seu coração falhou um compasso. Miguel Azevedo estava ali, alto, de ombros largos, vestindo um terno azul marinho impecável. Os cabelos negros, um pouco desalinhados, davam a impressão de que ele havia acabado de se libertar da rigidez habitual. Mas eram os olhos verdes, profundos, quase penetrantes, que a fizeram se sentir, ao mesmo tempo, elevada e desafiada. É um prazer, senhor Azevedo. Inês estendeu a mão, forçando a voz a permanecer firme. Miguel segurou a mão dela, apertando de forma suave, mas por mais tempo que o necessário. Um arrepio percorreu o braço de Inês, e ela precisou reunir toda a sua força para não recuar. Pode me chamar de Miguel. Sua voz era quente, mas havia nela uma contenção difícil de decifrar. Já vi os seus projetos. Fiquei impressionado. Não esperava que uma arquiteta tão jovem tivesse uma visão dessas. Inês apertou os lábios, dividida entre o constrangimento e o orgulho. Obrigada. Eu trouxe algumas opções para discutirmos. Caminharam pelo apartamento. Inês abriu as pranchas, explicando suas ideias de como combinar a modernidade com alguns toques acolhedores para afastar a frieza do ambiente. Miguel a ouvia atentamente, mas Inês percebia que seu olhar demorava mais no rosto dela do que nos desenhos. Parados diante da parede de vidro, de onde se via a cidade sob a chuva, Miguel comentou: "Sabe, este projeto pode levar muitos meses. Sim, eu já estou preparada para isso. Então, teremos bastante tempo para nos conhecermos melhor." A frase fez Inês vacilar por um instante. Quis acreditar que era apenas uma observação comum, mas a proximidade entre eles, o perfume discreto que emanava dele, faziam seu coração acelerar. Ela recuou um passo, respondendo em tom firme: "Senhor Miguel, espero que nossa relação seja estritamente profissional." Miguel sorriu levemente, o primeiro sorriso desde que se conheceram. Esse sorriso suavizou o rosto severo, tornando-o ao mesmo tempo mais acessível e mais perigoso. "Claro, Inês.
profissional. Fez uma pausa, o brilho enigmático nos olhos. Pelo menos, por enquanto. Inês mordeu os lábios, tentando focar novamente nos desenhos, mas a imagem daqueles olhos verdes permanecia em sua mente, e ela sabia que sua vida acabara de entrar em um território cheio de tempestades. Nos dias que se seguiram ao primeiro encontro, Inês começou um novo ritmo. Todas as manhãs deixava o pequeno apartamento no bairro Alto, atravessando as ruas íngremes e sinuosas, até chegar à imensa torre de vidro de Miguel. Cada vez que entrava no saguão de mármore, onde esculturas modernas estavam dispostas com cuidado, sentia como se estivesse atravessando um portal para outro mundo, o mundo do poder e do luxo, completamente estranho aos anos de dificuldades a que estava acostumada. O trabalho, a princípio, era simples: revisar plantas, supervisionar os operários, escolher materiais. Miguel quase sempre saía cedo, deixando o apartamento para a equipe de obras e para Inês. Mas, quase todos os dias, ao cair da tarde, quando todos já tinham ido embora, ele voltava. No início, os encontros eram breves, girando apenas em torno de perguntas objetivas. Como está o andamento? Este material já foi aprovado? Precisamos de mais orçamento para qual parte? Miguel ouvia com seriedade absoluta, às vezes a ponto de Inês se sentir diante de um examinador severo. Aos poucos, porém, o tom de suas perguntas mudou. Ele começou a reparar em detalhes fora do trabalho. Você sempre traz café daquela cafeteria no pé da ladeira, não é? O que tem de especial lá? Sempre que fala sobre iluminação, seus olhos brilham de um jeito diferente. Você realmente ama o que faz. Inês, no início, manteve distância, respondendo de forma breve. Mas era impossível negar que havia algo na voz grave e serena de Miguel que a fazia sentir-se ouvida de um modo raro. Numa tarde, quando a luz suave do entardecer atravessava os vidros, Inês arrumava amostras de mármore no chão. Miguel estava encostado no balcão, sem o paletó, a gravata afrouxada, taça de vinho tinto na mão. Já se perguntou por que eu quis reformar este apartamento? Perguntou ele, com um tom levemente cansado. Inês levantou o olhar, surpresa. Imaginei que quisesse um espaço mais confortável. Miguel sorriu de canto. Confortável. Essa palavra soa simples. Mas, na verdade, o que quero é que este lugar se torne um lar. Durante anos, vivi em apartamentos de luxo, hotéis 5 estrelas, mas nenhum deles me deu essa sensação. Ele fez uma pausa, olhando a cidade ao longe. Talvez eu espere que você consiga colocar uma alma nestas paredes frias. Inês ficou imóvel. Não era apenas um elogio às suas habilidades, mas também uma confissão rara. Naquele instante, enxergou um Miguel diferente. Não o bilionário distante das capas de revista, mas um homem solitário, ansiando por algo básico. Um lar. Sabe, disse Inês suavemente, uma casa não se constrói apenas com tijolos e aço. Ela é feita de memórias. Talvez o que o Senhor procura não esteja nas plantas, mas em como vai viver aqui dentro. Miguel voltou-se para ela. Seus olhos brilharam, como se tivesse compreendido algo essencial. Talvez você tenha razão. A partir desse dia, as conversas deles começaram a ultrapassar os limites do trabalho. Miguel contou que perdera os pais cedo, fora mandado para internatos frios e depois se lançara nos negócios. Seus amigos eram, na maioria, sócios e investidores. Não confio que alguém realmente se importe comigo, além do que posso oferecer a eles. Inês ouviu em silêncio. Pela primeira vez, sentiu que a distância social entre eles se tornava uma ponte. Apesar das origens diferentes, ambos carregavam a mesma solidão. Certa vez, Miguel voltou mais cedo que o habitual. Chovia, e o apartamento estava iluminado pela luz amarelada e acolhedora que Inês testava. Ao vê-la sentada no chão, concentrada nos efeitos da iluminação, ele riu. Você parece mais uma artista do que uma arquiteta. Inês ergueu o rosto e sorriu de leve. Existe tanta diferença assim? Ele se sentou ao lado dela, os ombros quase se tocando. Existe. O arquiteto calcula, o artista sopra a vida. Pela primeira vez, a distância entre eles diminuiu a ponto de Inês sentir a respiração dele roçar seus cabelos. Assustada, levantou-se depressa, inventando uma desculpa para buscar documentos. Mas o coração batia descompassado. Nos dias seguintes,
Percebeu que começava a esperar pelos momentos em que Miguel retornava. Esperava o som da porta, o olhar atento dele, as perguntas aparentemente banais que, de algum modo, a faziam sentir-se vista. Numa noite tardia, quando só os dois permaneciam no apartamento, Miguel perguntou de repente: Inês, se não fosse arquiteta, o que gostaria de ser? Ela hesitou. Nunca havia pensado nisso. Talvez professora de artes. Sempre gostei de desenhar, mas a vida não me deu essa escolha. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu devagar: Que pena. Acho que seria uma professora maravilhosa. Porque você tem o dom de fazer os outros enxergarem o mundo com outros olhos. O coração de Inês apertou. Não pelo elogio, mas pela rara sinceridade em sua voz. Quando ela se preparava para ir embora, Miguel a acompanhou até o elevador. Antes que a porta se fechasse, inclinou-se e murmurou: Espero que volte amanhã, Inês. Não apenas por causa do trabalho. A porta se fechou, deixando-a imóvel, com o coração acelerado. Inês sabia com clareza. Um fogo perigoso havia sido aceso naquele apartamento de vidro e temia não ter forças para apagá-lo. Naquele dia, o céu de Lisboa parecia um imenso espelho cinzento. A chuva caía oblíqua contra os vidros do apartamento, cobrindo o horizonte de um véu turvo. Inês ficou até mais tarde do que de costume, determinada a finalizar a nova proposta de iluminação da sala de estar. As faixas de luz embutida se acendiam pouco a pouco, criando um efeito suave que atenuava, de certa forma, a frieza habitual do espaço. Ela recuou alguns passos, braços cruzados, perguntando-se se Miguel ficaria satisfeito com o resultado. No silêncio, interrompido apenas pelo ritmo da chuva batendo nas janelas, não percebeu a porta se abrir discretamente atrás de si. Miguel entrou. A camisa levemente amarrotada, a gravata solta, o olhar carregado do cansaço de um longo dia. Ele parou por alguns instantes, observando a luz aconchegante que se espalhava pelo ambiente, antes de falar com a voz grave e rouca: É a primeira vez que vejo este lugar deixar de parecer um museu gelado. Inês se virou, surpresa com o retorno antecipado. Forçou um sorriso contido. Foi apenas um pequeno ajuste. Talvez, se o senhor passasse mais tempo aqui em vez de apenas dormir, sentiria a diferença. Miguel avançou, os olhos fixos no rosto dela. Talvez o problema não esteja na luz, mas no fato de eu estar sempre sozinho. A frase a imobilizou. Quis responder com um comentário educado, mas era como se as palavras ficassem presas na garganta. Miguel deixou a taça de vinho sobre a mesa e se aproximou mais. Agora, apenas alguns palmos os separavam. Seu olhar transmitia sinceridade e desejo ao mesmo tempo. O coração de Inês disparou. Parte dela queria recuar, reafirmar a barreira profissional. Outra parte a empurrava para mais perto dele, como se o corpo traísse a razão. Miguel, precisamos manter isso profissional, murmurou. A voz trêmula. Ele não respondeu. Apenas ergueu a mão e tocou de leve o rosto dela. Um gesto tão caloroso que fez todo o corpo de Inês estremecer. Inês, vivi muitos anos em silêncio, cercado de negociações e números sem sentido. Mas, quando olho nos seus olhos, ouço algo diferente, um ritmo que pensei ter perdido para sempre. Antes que ela reagisse, ele inclinou-se e roçou os lábios nos dela. O contato inicial foi breve, contido, como se buscasse permissão. Inês fechou os olhos, tensa, mas não recuou. Então, como uma onda que rompe, o beijo se aprofundou, intenso, arrebatador. Miguel a envolveu nos braços, trazendo-a para junto de si, e o calor de seu corpo a dominou por inteiro. Inês sentiu-se tragada por um turbilhão, dividida entre o medo e a vertigem. Quando se afastaram, ambos respiravam ofegantes, tão próximos que seus hálitos se misturavam. Miguel manteve o rosto dela entre as mãos, os olhos incandescentes. Vou fazer. Lá perder a razão, Inês. De um jeito que você nunca imaginou. A promessa cortou como uma lâmina as muralhas defensivas que Inês havia erguido. Estupefata, dividida entre acreditar e fugir, balbuciou. Miguel, isso não pode acontecer. Ele encostou a testa na dela, a voz reverberando em seu peito. Por que não? Você sente o mesmo. Não negue. Inês fechou os olhos com força, o coração acelerado,
a mente clamando por distância, mas o corpo ansiando por permanecer em seus braços. Tentou se afastar, murmurando: viemos de mundos diferentes. Você é Miguel Azevedo, o homem observado por todo o país. Eu sou apenas uma arquiteta comum, lutando para pagar os remédios da minha mãe. Não me transforme em diversão passageira. O rosto de Miguel se contraiu por um instante, antes de surgir um sorriso amargo. Diversão? Se eu quisesse apenas isso, teria dezenas de opções muito mais fáceis. Mas nenhuma delas me faz sentir vivo. Só você. Ele pegou a mão dela, pousando-a sobre o próprio peito. O coração batia forte, acelerado. Sente isso? Não consigo mais controlar. E não quero controlar. Inês retirou a mão, abraçando a si mesma. As lágrimas vieram de repente, não por dúvida da veracidade das palavras dele, mas justamente porque sabia que eram verdadeiras. E essa verdade era aterradora. Se deixasse levar, perderia tudo: carreira, orgulho e até o coração. Virou-se de costas, caminhando até a janela para deixar o frio da chuva atravessar o vidro e apagar o fogo que queimava por dentro. Miguel a seguiu, mantendo distância. Não peço que me dê uma resposta agora, disse baixo. Apenas não negue o que acabamos de viver. O silêncio de Inês era um campo de batalha interior. A chuva castigava o vidro e ela sabia que um divisor de águas acabava de surgir. A promessa de Miguel fazê-la perder a razão não era mera sedução. Era um convite a um território perigoso, onde amor e dor se confundiam. E Inês, apesar do medo, não sabia se teria forças para recusar. Depois daquela noite, a atmosfera no apartamento de vidro se transformou. Cada vez que Inês entrava, via não apenas os painéis refletindo a cidade, mas também a lembrança do beijo impossível de apagar. Ela se esforçava para trabalhar normalmente. Voz calma, olhar desviado. Mas mesmo ao revisar plantas ou orientar operários, sentia os olhos de Miguel sobre ela, silenciosos, intensos, como brasas escondidas prestes a incendiar. Numa manhã, enquanto os operários saíam para o almoço, Inês ficou sozinha conferindo amostras de piso. Miguel apareceu sem aviso, trazendo uma pequena caixa. Trouxe algo para você, disse, pousando-a sobre a mesa. Dentro havia uma caneta tinteiro delicada, com o nome dela gravado em prata. Inês arregalou os olhos e logo fechou a caixa. Miguel, não posso aceitar. Precisamos manter as coisas claras. Ele sorriu levemente. Não é presente. É uma ferramenta. Notei que sempre usa canetas baratas para assinar projetos. Uma arquiteta merece algo que reflita sua própria sofisticação. Inês ficou sem palavras. Queria recusar, mas o olhar dele a impedia, como se negar fosse desprezar sua atenção genuína. Pegou a caneta com as mãos trêmulas e murmurou: obrigada. Miguel inclinou a cabeça, analisando a expressão dela, e acrescentou: não tenho pressa. Sei que você precisa de tempo, mas não esqueça da minha promessa. Vou fazê-la perder a razão, Inês. Não com presentes caros, mas mostrando que realmente preciso de você. Nos dias seguintes, essas palavras ecoavam em sua mente. No barulho das máquinas do canteiro, no caminho de volta para casa, ao ver casais de mãos dadas sob a chuva de Lisboa. Repetia a si mesma que precisava ser forte, que era apenas uma atração passageira. Mas quanto mais tentava negar, mais sentia o abismo se aprofundar. Numa tarde, enquanto verificava o gesso do teto, a escada tremeu de repente. Inês quase caiu, mas foi segura a tempo por braços firmes. Miguel a envolveu pela cintura, o olhar aflito. Meu Deus, você está bem? O coração dela disparava não pela queda iminente, mas pela proximidade dele. Sentia sua respiração roçar-lhe os cabelos, a mão segurando-a com firmeza. Miguel, você precisa me soltar, sussurrou. Mas ele não a soltou. Olhou fundo nos olhos dela, a voz rouca: não quero soltar. E a beijou outra vez. Desta vez com uma urgência arrebatadora, como se temesse perder, lá para sempre. Inês não resistiu. Entregou-se ao beijo, o corpo relaxando enquanto a emoção a dominava. O mundo ao redor desapareceu até o ruído distante da obra lembrar, luz da realidade. Separaram-se devagar, olhos presos um no outro, silêncio carregado de significado. Com o rosto corado, Inês respirou entrecortada. Isso não pode continuar.
É perigoso para nós dois. Miguel apenas sorriu, mas havia uma determinação inabalável em seus olhos. O perigo é o que dá sentido à vida. Você passou a vida inteira se sacrificando por responsabilidades. Experimente só uma vez viver para si mesma. Naquela noite, de volta ao pequeno apartamento, Inês ficou longas horas à janela, contemplando as luzes de Lisboa. Relembrava cada palavra de Miguel, cada olhar, cada instante em seus braços. Era como uma tempestade rasgando as barreiras que tentava manter erguidas. Dona Helena a chamou para jantar. Ao ver a filha absorta, perguntou com delicadeza: "Está escondendo alguma coisa de mim, não é?" Inês apenas sorriu e negou com a cabeça, mas no íntimo sabia, mais cedo ou mais tarde, a verdade a arrastaria para um redemoinho sem saída. No dia seguinte, voltou ao apartamento decidida a manter distância. Evitou o olhar de Miguel, mergulhando no trabalho, mas o afastamento parecia apenas fortalecer sua persistência. Ele não a pressionava, apenas permanecia, constante oferecendo-lhe um café, perguntando coisas triviais. Essa paciência tornava ainda mais difícil resistir. Ela percebeu que havia entrado em um jogo em que o adversário não usava artifícios, mas a sinceridade como arma. Certa noite, quando a obra já estava em silêncio, Miguel a levou até a varanda, onde a garoa caía sobre os telhados da cidade. Entregou-lhe um casaco, depois ficou em silêncio ao lado dela. Por fim disse em voz baixa: "Inês, sei que você tem medo. Medo de se ferir, de perder a independência que conquistou com tanto esforço. Mas não quero destruir o seu mundo. Quero entrar nele, reconstruí-lo com você." Virou-se, os olhos intensos. "Prometo que não vou transformar lá em um jogo. Prometo lutar, não apenas para ter lá, mas para manter lá ao meu lado. E vou fazer lá perder a razão, não pela imprudência, mas porque você descobrirá o que é ser amada de um jeito que nunca conheceu." Inês o fitou. Os olhos verdes refletiam as luzes da cidade. Seu coração vacilou, pois, naquele instante, não viu o bilionário distante, mas um homem abrindo, sem reservas, a porta de sua alma. E ela soube que estava diante do limiar de um amor tão radiante quanto perigoso, um amor capaz de salvá-la ou de destruí-la por completo. Naquela manhã, Inês chegou ao apartamento de vidro mais cedo do que o habitual. O céu de Lisboa estava radiante, o sol iluminava os telhados vermelhos do bairro Alto e cintilava sobre o rio Tejo. Ela prometera a si mesma que naquele dia se concentraria apenas no trabalho, sem deixar-se abalar pela presença de Miguel. Mas, ao entrar no espaço familiar, surpreendeu-se ao encontrá-lo à espera. Não usava o terno impecável de sempre, mas sim uma camisa branca de mangas arregaçadas e um jeans simples. A imagem o tornava menos distante, curiosamente próximo. "Inês", disse ele, com voz calma, mas olhos brilhando, "quero levar-la a um lugar." Ela hesitou. "Hoje ainda temos muito a fazer na obra." Miguel sorriu, firme no olhar. "A obra pode esperar. Há algo mais importante." Diante de tamanha insistência, Inês não encontrou argumento para recusar. Logo, já estava sentada no carro luxuoso dele, deixando Lisboa para trás em direção ao sul. Pela janela, a cidade recuava e davam lugar a campos abertos, vinhedos verdejantes e vilarejos tranquilos. O coração de Inês se dividia entre expectativa e apreensão. Perguntava-se o que estava fazendo ali. Tinha medo de estar se deixando arrastar para um mundo que não lhe pertencia, mas também não podia negar a curiosidade crescente. Após mais de 2 horas, o carro entrou em uma estrada de terra ladeada por oliveiras centenárias. No fim, surgiu uma grande casa de fazenda, com paredes caiadas e telhado de barro, cercada por terras que se estendiam até o horizonte. Miguel parou o carro, abriu a porta para ela e disse com voz serena: "Bem-vinda à Quinta do Sol. Foi aqui que cresci." Inês desceu, respirando fundo. O ar puro trazia o perfume da relva e da terra úmida, tão diferente da atmosfera densa da cidade. A casa irradiava simplicidade acolhedora, como se fosse um refúgio fora do tempo. Miguel a conduziu por todo o terreno. Visitaram os estábulos, onde cavalos pastavam tranquilos, atravessaram os vinhedos verdejantes e chegaram a uma oliveira centenária,
de copa vasta como um guarda-sol natural. Ele contou sobre a infância, os dias correndo pelos campos, as mãos manchadas de roxo nas colheitas de uva, as noites ouvindo histórias da avó à luz do lampião. A voz dele se abateu ao mencionar os pais. Eles morreram em um acidente quando eu tinha 12 anos. Depois disso, fui mandado para um internato na Inglaterra, mas, sempre que me sinto exausto, volto para cá. A Quinta do Sol é o único lugar que me lembra que ainda sou um ser humano, não apenas um nome em contratos. Inês ouviu, o coração apertado. Era a primeira vez que via um Miguel completamente diferente, não o empresário altivo, mas um menino ferido pelo luto e pela solidão. Olhou para ele com ternura. Nunca imaginei que me contaria isso. Obrigada por confiar em mim. Miguel sorriu, melancólico. Nunca contei a ninguém, mas com você, quero contar. Naquela tarde, sentaram-se na varanda, contemplando o pôr do sol tingir o céu de laranja e dourado. Inês sentiu uma paz estranha tomar conta. Nunca pensara que um homem como Miguel pudesse ter raízes tão profundas em um lugar tão simples. Percebeu que, por trás das muralhas de aço, havia uma alma frágil, desejosa de ser tocada. Miguel se voltou para ela e disse suavemente: "Quero que saiba, Inês, você não está apenas mudando meu apartamento, está mudando minha vida." O coração dela acelerou. Desta vez, em vez de recuar, deixou-se guiar pela emoção. Quando Miguel estendeu a mão, ela não se afastou. Ficaram assim, de mãos dadas, no silêncio da tarde que se desvanecia, e Inês compreendeu. A promessa dele de fazer lá perder a razão estava se cumprindo, não com gestos arrebatados, mas com uma sinceridade que a atingia no mais fundo da alma. À noite, a Quinta do Sol se encheu dos aromas de uma refeição simples, preparada pelo velho cozinheiro da fazenda. Sopa de legumes, pão tostado, queijo de cabra e um vinho tinto feito no próprio vinhedo. Miguel serviu a taça dela com calma e delicadeza, lançando olhares que pareciam tecer o ambiente ao redor como um espaço criado só para os dois. Inês levou o cálice aos lábios. O gosto suave e adstringente do vinho se misturava à ansiedade que lhe estremecia o peito. Ela se perguntou o que estava fazendo ali, na casa de infância de um homem que, semanas atrás, era apenas um nome distante nas páginas de economia. Mas, ao ver a forma como Miguel a observava olhar firme e vulnerável ao mesmo tempo, soube que certas coisas não se explicam com lógica. Depois do jantar, caminharam sob o céu estrelado. No silêncio profundo do Alentejo, ouvia-se apenas o som dos grilos e o vento entre as oliveiras. Inês ergueu os olhos para a imensidão pontilhada de luz. "É lindo", murmurou. Miguel sorriu ao lado dela. "Quando criança, eu me deitava na relva para contar as estrelas até adormecer. Hoje quero compartilhar essa lembrança com você." Segurou a mão dela e a puxou suavemente para o gramado. Deitaram lado a lado, olhando o céu. Inês, tímida no início, logo relaxou, deixando-se embalar pelo vento noturno e pelo entrelaçar de suas mãos. Após um silêncio, Miguel falou baixo: "Inês, desde que perdi meus pais, ergui muros ao meu redor. Achei que eles me protegeriam, mas só me aprisionaram na solidão. Quando a conheci, senti vontade de derrubar. Luz, você me faz lembrar o garoto que sonhava, debaixo deste mesmo céu, com uma vida que fosse além do dinheiro." Inês virou o rosto. Os olhos verdes dele refletiam as estrelas. Sentiu-se tomada por compaixão e emoção. "Miguel, você não precisa carregar tudo sozinho, mas eu..." Hesitou, a voz embargada. "Tenho medo de que nossas diferenças sejam grandes demais. Medo de que um dia tudo desmorone e eu não consiga me reerguer." Miguel se inclinou, segurando delicadamente o rosto dela. "Sim, somos diferentes. Mas são essas diferenças que nos completam. Você me mostra a beleza da simplicidade. Eu quero lhe mostrar que nem toda riqueza é vazia. Não prometo eliminar todos os obstáculos, mas prometo lutar ao seu lado para superá-los." E a beijou. Um beijo calmo, terno, como uma afirmação serena de tudo o que havia dito. Inês tremeu, mas se deixou levar. Nos braços dele, deixou de ser a arquiteta sobrecarregada ou a filha preocupada com dívidas. Era apenas uma mulher sendo amada. Quando se afastaram,
Miguel a apertou contra o peito e sussurrou: quero que faça parte da minha vida, Inês. Não apenas como a arquiteta do meu apartamento, mas como a mulher que lhe dará alma. Ela fechou os olhos, lágrimas silenciosas escorrendo. Sabia que havia atravessado um limiar sem retorno. A noite na Quinta do Sol pareceu um sonho. Na manhã seguinte, a caminho de Lisboa, Inês olhava pela janela do carro, o coração dividido entre esperança e temor. Percebia que Miguel cumpria sua promessa. Estava realmente a fazendo perder a razão, não por gestos ousados, mas por lhe mostrar que o amor, mesmo vindo de mundos distantes, podia tornar tudo possível. Ainda assim, no íntimo, pressentia. Essa proximidade traria tempestades maiores do que qualquer uma que já enfrentara. Naquela manhã, Lisboa despertava após uma longa noite de chuva. O sol jovem atravessava os painéis de vidro e derramava feixes intensos sobre o piso de mármore do apartamento. Inês entrou, os sapatos ainda marcados pela umidade das ruas estreitas do bairro alto. Já se acostumara a esse contraste. De um lado, o mundo modesto onde vivia com a mãe. Do outro, o espaço frio e luxuoso onde Miguel habitava. A cada vez que cruzava aquele limiar, sentia-se como se vivesse duas vidas paralelas. E quanto mais passava o tempo, mais sufocante se tornava a distância entre elas. Miguel não estava em casa. Avisara cedo que teria uma reunião importante, mas prometera voltar antes do habitual. Inês aproveitou para revisar os ajustes da nova cozinha, testar a iluminação e organizar amostras de mármore para apresentar. Quando os operários foram embora, perto do meio-dia, ela ficou sozinha no silêncio raro que a ajudava a se concentrar, sem a presença dos olhos verdes que sempre a deixavam trêmula. Mas a tranquilidade não durou. O som de passos firmes ecoou na entrada. Não era o andar de Miguel, havia dureza, quase hostilidade no compasso. Inês ergueu os olhos e prendeu a respiração. A mulher que entrava emanava autoridade, cabelos negros presos num coque impecável, um taior cinza feito sob medida moldando a silhueta esguia e um lenço Hermès realçando o porte sofisticado. Ela percorreu o ambiente com o olhar crítico até pousá-lo em Inês. Os lábios, pintados de vermelho intenso, curvaram-se num meio sorriso que mais sugeria desprezo do que simpatia. Então é você, a jovem prodígio, de quem Miguel tem falado ultimamente? A voz grave carregava ironia. O coração de Inês disparou. Nunca a vira antes, mas reconheceu de imediato. Constança Duarte, conselheira próxima e amiga de longa data de Miguel, presença constante em todas as reportagens sobre o grupo Azevedo. Conhecida como a guardião da porta, aquela que zelava pela imagem e pelos interesses sociais dele. Bom dia. Inês inclinou a cabeça, tentando manter a cordialidade. Sou Inês Carvalho, arquiteta responsável pela reforma. Ah, Oisai. Constança aproximou-se, os saltos ecoando em estalos agudos sobre o mármore. Seu nome tem aparecido com frequência incomum na agenda de Miguel. Estranho. Ele raramente dedica tanta paciência a alguém, a menos que haja algo especial a oferecer. Cada palavra cortava como lâmina fina. Inês respirou fundo para conter a reação. Este trabalho é muito importante para mim. Só estou tentando fazê-lo da melhor forma possível. Constança riu baixo e balançou a cabeça. Querida, não seja ingênua. Há dezenas de arquitetos renomados prontos para servi-lo. E ainda assim, ele escolhe uma desconhecida do bairro alto. Acredita mesmo que foi apenas pelo seu talento? O rosto de Inês corou. A pergunta atingira em cheio a insegurança que ela tentava sufocar. Apertou os punhos, mantendo a voz firme. Não controlo os motivos de Miguel. Só sei que está satisfeito com meu trabalho. Os olhos de Constança brilharam frios. Sim, ele está satisfeito. Miguel sempre busca novidades. Um novo projeto, um novo apartamento, um novo rosto. Mas acredite, logo se cansa. E quando isso acontecer, você será descartada como tantas outras. As palavras pesaram como golpes. O peito de Inês se fechou, mas ela não respondeu. Constança inclinou-se. Em tom baixo e cortante, eu o vi crescer. Sei como este mundo funciona. Garotas como você sempre acreditam ser a exceção. Mas o fim é sempre igual. Sofrimento, esquecimento, retorno ao seu lugar. Miguel não pode se permitir que uma arquiteta anônima
arruine alianças internacionais e contratos bilionários. Você não passa de uma vírgula no contrato da vida dele. A sentença desabou sobre Inês como martelo. As pernas tremeram. Engolindo as lágrimas, ela respondeu, a voz contida, não sei o que pensa, mas não tenho intenção de me envolver na vida pessoal de Miguel. Este trabalho é tudo para mim, e eu o terminarei. Constança a encarou por alguns segundos e sorriu de lado. Espero que realmente acredite nisso. Virou-se e saiu, deixando para trás o rastro do perfume caro e um peso sufocante. Quando Miguel voltou naquela noite, encontrou Inês sentada à mesa, os olhos ainda vermelhos. Aproximou-se, preocupado. Inês, o que aconteceu? Ela ergueu o rosto e tentou disfarçar, mas não conseguiu esconder a dor no olhar. Constança esteve aqui. Miguel paralisou por um instante e franziu o senho. O que ela disse? Não importa. Inês forçou um sorriso frágil. Preciso apenas focar no trabalho. Mas por dentro, cada palavra de Constança continuava a feri-la como lâmina. Pela primeira vez, Inês se perguntou, seria ela realmente uma exceção ou apenas uma vírgula descartável, como Constança afirmara? Nessa noite, ao voltar para o bairro Alto, as ruas ecoavam música de bares e risadas juvenis. Para Inês, tudo parecia distante, opaco. Apertava contra o peito as pastas de projetos como se fossem um amparo. Quando chegou à pequena casa, a luz amarela escapava pela janela. O cheiro de sopa de legumes enchia o ar. Dona Helena a recebeu com um sorriso. Chegou tarde, filha. Trabalhou demais outra vez? Inês assentiu, evitando preocupá-la. Mas o silêncio pesado à mesa não passou despercebido. Inês, algo a preocupa. Está carregando um fardo. A filha hesitou, até que os olhos cheios de ternura da mãe a fizeram ceder. Mãe, tenho medo. Medo de estar vivendo um sonho que não me pertence. Helena segurou-lhe a mão falando com doçura. Às vezes é preciso deixar o coração guiar. Mas lembre-se, se alguém realmente a ama, nunca a fará sentir-se pequena. As palavras maternas ecoaram em Inês durante toda a noite. Recordava cada gesto de Miguel, cada confissão íntima. Ele não parecia o homem descrito por Constança. Mas, e se fosse verdade? E se tudo não passasse de um jogo? Na manhã seguinte, Inês chegou cedo à obra, tentando evitar encontrá-lo. Mas, enquanto orientava os operários, ouviu vozes vindas da sala. Reconheceu imediatamente Miguel e Constança. Constança, já disse, não interfira na minha vida pessoal. A voz dele soava firme, cortante. Miguel, você sabe o que está fazendo? Está deixando uma desconhecida entrar na sua vida justo agora, quando vai assinar o contrato com os americanos. Imagine o que pensarão ao ver o bilionário Azevedo envolvido com uma arquiteta de bairro popular. Não me importa o que pensem. É a minha vida. Constança riu com desdém. Sua vida? Você deixou de ter vida privada há muito. É um símbolo, Miguel. Carrega o nome Azevedo, sustenta um império. Não pode se perder em uma paixão tola só porque parece diferente. Vai destruir tudo. Prefiro destruir tudo a continuar preso na gaiola dourada que você construiu. Inês não é como as outras, e você sabe disso. Está cego. Constança endureceu. Acha que ela o ama? Ama o que você pode lhe dar. Dinheiro, status, oportunidades. Quando perceber, será tarde. Atrás da parede, Inês congelou. Cada palavra era uma ferida aberta. As lágrimas ardiam, mas não conseguia se mover. A voz de Miguel retumbou, carregada de ira. Basta, Constança. Se insistir em se intrometer, vou rever o seu papel na empresa. Essa é a minha escolha. O silêncio caiu pesado. Em seguida, o som seco do salto se afastou pelo corredor. Inês recuou apressada, o coração em descompasso. Correu até o elevador, sem que Miguel percebesse que ouvira tudo. De volta ao bairro Alto, trancou-se no quarto e desabou em lágrimas. Dentro dela, duas vozes guerreavam. A de Constança, ácida e cruel, e a de Miguel, firme e apaixonada. Queria acreditar nele, mas o medo de ser usada e descartada falava mais alto. Durante a semana seguinte, evitou-o a todo custo. Chegava na hora, saía antes de ele voltar. Quando não havia como evitar, limitava-se a respostas curtas, olhos baixos. Miguel percebia o afastamento, mas não a pressionava. Apenas a observava, silencioso,
com a tristeza fria de um mar de inverno, até que numa noite, ao tentar sair, encontrou-o bloqueando a porta. Inês, você não pode continuar fugindo. Preciso que me diga o que aconteceu. Ela abaixou a cabeça, apertando a pasta contra o peito. Não aconteceu nada. Somos apenas arquiteta e cliente. Miguel segurou-lhe a mão, obrigando-a a encará-lo. Constança disse algo a você, não foi? Inês tremeu. O olhar dele era próximo demais, sincero demais. As lágrimas transbordaram. Ouvi tudo. Sei que viemos de mundos diferentes. Não quero ser peso para você. Não quero virar motivo de escárnio. Miguel apertou-lhe os ombros, a voz carregada de urgência. Inês, não deixe as palavras dela envenenarem você. Não me importo com o que a sociedade pensa. Só me importo com você. Mas ela balançou a cabeça, soluçando. Não sou forte o bastante para enfrentar o mundo. Preciso proteger minha mãe, minha dignidade. Não posso. Soltou-se das mãos dele e virou-se. Que sejamos apenas arquiteta e cliente. Assim será mais fácil para nós dois. Miguel permaneceu imóvel. Os olhos verdes, agora escurecidos, diziam tudo o que ele não ousava mais pronunciar. Soltou-a, vendo-a se afastar. No apartamento vasto, restou apenas um silêncio sufocante. Naquela noite, Inês voltou para casa e desabou nos braços da mãe. Chorou sem reservas, e Helena a acolheu, o coração partido por ver a filha dilacerada. Mas no íntimo sabia, aquilo era apenas o começo. A verdadeira tempestade ainda estava por vir. Desde o dia em que Constança deixou o apartamento de vidro, um silêncio pesado passou a dominar tudo. Não era o silêncio sereno de um pôr do sol na Quinta do Sol, quando dois corpos se sentavam lado a lado e respiravam o ar da terra. Era um silêncio tenso, como um fio esticado ao limite, pronto a se romper ao menor toque. Inês ergueu muros invisíveis. Todas as manhãs chegava à obra exatamente às 8, a mochila às costas, o semblante tão sério que até os operários evitavam abordá-la. Ia direto à mesa perto da grande janela, abria plantas, fazia anotações, chamava trabalhadores para corrigir detalhes. O martelar, o zunido das brocas, o atrito do metal, tudo servia de disfarce para os soluços que ela se recusava a deixar escapar. Miguel, ao contrário, aparecia ao fim da tarde. Antes, aproximava-se com um sorriso, arriscava comentários ou simplesmente ficava ao lado dela em silêncio. Agora, mantinha distância. Sentava-se numa poltrona perto da varanda, uma xícara de café na mão, e observava cada gesto de Inês. Quando ela passava, o olhar dele demorava mais que o necessário, carregado de palavras não ditas. Entre os operários, surgiram murmúrios. O velho Joaquim comentou a um rapaz: "Não sei quem são, mas basta olhar para entender. Há algo entre eles, algo que os aproxima e os afasta ao mesmo tempo. E o senhor acha que vai dar em quê?" perguntou o jovem. Joaquim suspirou. "Vai queimar. Ou explode, ou apaga. Mas, com aquele olhar do patrão, não acredito que apague fácil." Inês ouviu fragmentos dessas conversas e sentiu a pressão aumentar. Repetia a si mesma: concluir o projeto, manter distância. Tudo ficará bem, mas o coração a traía. Sempre que percebia os olhos de Miguel sobre ela, as mãos tremiam ao segurar a régua. Numa tarde, enquanto o sol poente tingia o apartamento de dourado, Miguel se aproximou de repente. Colocou uma xícara de café na mesa dela. "Lembrei que você gosta desse." Inês ergueu o olhar e encontrou os olhos dele. Por um instante, quis render-se, sorrir e aceitar, acreditar que todos os medos eram inúteis. Mas a lembrança das palavras de Constança surgiu como lâmina. Apertou os lábios e balançou a cabeça. "Obrigada, mas não posso aceitar." Miguel ficou imóvel, a expressão ensombrecida. Limitou-se a acenar com a cabeça, recuou e se afastou. Inês o seguiu com os olhos, o peito apertado. Sabia que o machucara, mas acreditava que ceder seria ainda pior. À noite, de volta ao bairro alto, as ruelas estavam iluminadas, impregnadas de vinho e do som de guitarras. Casais riam, de mãos dadas, indiferentes à solidão que esmagava Inês. Em casa, encontrou a mãe bordando sob a luz amarela. Helena ergueu o olhar atento. "Inês,
Você emagreceu. Algo a preocupa? Ela hesitou, depois sorriu com esforço. Só trabalho demais, mãe. Estou bem. Mas Helena não se deixou enganar. Pode enganar os outros, mas não a mim. Antes, seus olhos brilhavam quando falava do trabalho. Agora, só vejo cansaço. Inês abaixou a cabeça, os dedos agarrando a borda da mesa. Mãe, há coisas que não posso ter. Não quero sonhar sonhos grandes demais e acordar só com dor. Helena suspirou e segurou-lhe a mão. Só desejo que tenha coragem de viver segundo o coração. Não se prenda ao medo. As palavras ecoaram a noite inteira. Inês recordou a Quinta do Sol, o céu estrelado, a mão de Miguel entrelaçada à sua, a promessa dele. Vou lutar ao seu lado. Memórias belas demais, agora em contraste cruel com a frieza presente. No dia seguinte, voltou cedo à obra, decidida a focar apenas no trabalho. Mas o destino parecia zombar dela. Ao subir a escada para verificar o teto, escorregou. No instante de pavor, braços fortes a seguraram. Caiu direto no peito de Miguel, o perfume dele a envolvendo, os corações batendo em uníssono. Inês congelou, incapaz de erguer os olhos. Miguel a fitava, os olhos ardendo de desejo e dor. Inês, até quando vai fugir? Você sabe que entre nós não é só trabalho. Ela tremeu, os lábios entreabertos, incapazes de formar palavras. Quis admitir, mas o medo venceu. Empurrou-o de leve, recuando. Miguel, por favor, não me force. Não posso. E saiu, deixando-o parado, o olhar dilacerado. A distância entre eles já não era apenas silêncio, era um abismo prestes a engoli-los. Miguel lutava para se conter, mas seus olhos escureciam de tristeza. Inês, tentando se proteger, sentia-se consumida por dentro. Ambos sabiam. O amor não tinha desaparecido, apenas estava reprimido, à espera de um choque para explodir. A obra avançava para a fase final. As paredes de vidro reluziam, os lustres de cristal faiscavam sob a luz da manhã. O apartamento transformava-se num espetáculo não só pelo luxo, mas pela alma que Inês imprimira em cada detalhe. Porém, para ela, a beleza do lugar era um vazio. Era ali que estavam enterradas memórias doces e dolorosas. Miguel, por sua vez, percorria o espaço tocando as paredes, os móveis, como se acariciasse lembranças com Inês. Via-a em cada detalhe. E sabia, ninguém mais poderia transformar um lugar gélido em lar. E mais que nunca, percebia que não sabia viver sem ela. Numa noite depois que os operários se foram, Inês ainda ajustava a iluminação da sala. Miguel entrou sem avisar. Ficou observando-a por instantes antes de falar. Inês, já está cansada. Vamos para casa. Ela se virou. Surpresa. Ainda tenho coisas a terminar. Pode ir na frente. Ele avançou, a voz carregada de urgência. Não pode continuar se punindo. Por que não me deixa explicar? Ela estremeceu. Sabia que ele falava de Constança, mas não queria reabrir feridas. Não precisa explicar. Sei meu lugar. E não quero. A voz falhou, os olhos marejados. Não quero ser um peso para você. Miguel tomou-lhe a mão, apertando-a com força. Inês, você nunca será um peso. É a única razão pela qual minha vida faz sentido. As palavras ecoaram no apartamento, poderosas demais. Inês quis acreditar, mas o medo da rejeição social a esmagou. Retirou a mão e sussurrou. Miguel, por favor, não me peça isso. Ele recuou, o rosto marcado pela dor. Se é o que deseja, vou respeitar. Mas lembre-se, ainda estou aqui e vou esperar o tempo que for. Saiu, deixando-a trêmula em meio à luz brilhante de um lugar cada vez mais frio. Daquele dia em diante, Miguel cumpriu o prometido. Não a procurou mais. Falava apenas do trabalho. Mantinha a formalidade. Mas, sempre que seus olhos cruzavam, havia neles a mesma chama, silenciosa e intensa. Inês acreditou que respiraria melhor com a distância. Mas não. Doía vê-lo passar sem sorrir, sem tocar, sem brincar. A ausência pesava mais que a presença. Entendeu então que aquela distância era mais perigosa que qualquer confronto. Como um lago congelado, parecia calmo, mas bastava uma fenda para tudo se despedaçar. Certa noite, ao chegar em casa, encontrou Helena à janela, a lua prateando seus cabelos. Filha, por que insiste em lutar contra o coração?
disse ela suavemente. Está sofrendo dia após dia. Não pode viver assim para sempre. Inês desabou, chorando no ombro da mãe. Mãe, eu o amo, mas tenho medo. Medo de que tudo desmorone. Não consigo suportar mais uma queda. Helena a apertou nos braços e respondeu, firme e terna, o verdadeiro amor não destrói. Ele cura. Se continuar a fugir, perderá os dois, o amor e a si mesma. As palavras ecoaram durante dias. Inês percebeu que o esforço em manter distância a estava corroendo mais do que encarar a verdade. Miguel também definhava. No escritório, perdia a concentração, as reuniões se tornavam enfadonhas. Beatriz, sua fiel secretária, suspirou. Senhor Azevedo, já enfrentou negócios muito mais difíceis, mas nunca o vi assim. Ele apenas balançou a cabeça. Beatriz, posso vencer dezenas de contratos, mas, com Inês, só sei esperar. A distância entre eles persistia como uma ferida aberta. Encontravam-se todos os dias, trabalhavam lado a lado, mas orbitavam como planetas que nunca se tocavam. E ambos sabiam. Bastava um único acontecimento para romper a frágil superfície e arrastar-los para uma tempestade sem retorno. Naquela manhã, Inês chegou à obra com o coração pesado. Passara a noite em claro, revirando-se na cama com as palavras da mãe martelando em sua mente. No escuro, perguntava-se se estava realmente se protegendo ou apenas fugindo do amor. Mas não teve tempo de encontrar resposta. O telefone vibrou com uma ligação que lhe gelou o sangue. Do outro lado, uma voz feminina desconhecida. Senhora Carvalho? Sua mãe, Dona Helena, acaba de ser levada ao hospital. Ela desmaiou enquanto trabalhava. O mundo de Inês se dissolveu. O som de martelos, brocas, vozes de operários, tudo se tornou distante. Largou as pastas e saiu correndo, o coração tomado pelo pânico. As ruas de Lisboa pareceram um labirinto turvo. Carros passavam, buzinas soavam, mas eram apenas ruídos apagados diante do medo que rugia dentro dela. No Hospital Santa Maria, Inês entrou em disparada no pronto-socorro. Helena estava deitada, pálida, os olhos fechados. Uma enfermeira explicou, ela está fora de perigo imediato, mas precisamos aguardar exames. Pode ter sido exaustão. Inês agarrou a mão frágil da mãe, chorando. Mãe, sou eu. A senhora consegue me ouvir? Os olhos de Helena se abriram lentamente. Um sorriso débil despontou. Inês, estou bem, só um pouco cansada. As lágrimas escorreram. Inês a abraçou com força. Naquele instante, todos os medos sobre Miguel e Constança pareceram irrelevantes. O que importava era a vida da mãe. Mas quando o médico entrou, o semblante sério arrancou-lhe o chão sob os pés. Precisamos de mais exames. Há suspeita de um problema neurológico, possivelmente relacionado a um tumor. Precisamos investigar imediatamente para descartar complicações. Inês sentiu o mundo girar. Concordou com a cabeça, enquanto segurava a mão da mãe. Helena acariciou-lhe os cabelos, murmurando. Não chore, querida. Ainda estou aqui. A notícia chegou até Miguel. Ele abandonou uma reunião importante e dirigiu direto ao hospital. Ao entrar no quarto, encontrou Inês de olhos vermelhos. Por um segundo, ela pensou em afastá-lo, mas o olhar genuíno de preocupação desarmou suas defesas. Como está Dona Helena? Perguntou ele baixinho. Inês soluçou. Disseram que pode ser um tumor. Eu não sei o que fazer. Miguel pousou a mão em seu ombro. Você não está sozinha, Inês. Vamos cuidar de tudo juntos. A palavra juntos ecoou como uma promessa. Pouco depois, o médico retornou com os resultados preliminares. Encontramos um tumor benigno, mas localizado em área sensível. É necessária cirurgia o quanto antes. Quanto vai custar? A voz de Inês mal saiu. Aproximadamente 15.000 euros na técnica básica. Mas, se optar pelo método mais avançado, o valor pode multiplicar-se. Inês sentiu o coração despencar. O dinheiro que guardara com tanto esforço estava destinado a pagar dívidas e iniciar o pequeno escritório. Era impossível reunir aquela quantia. Helena sorriu, fraca. Não se preocupe comigo. Já vivi o suficiente. O que importa é que você continue. Miguel ouviu tudo e, sem hesitar, declarou: eu pago a cirurgia.
Inês o encarou, horrorizada. Não, não posso aceitar. Isso é problema da minha família. Ele sustentou o olhar, firme. Não se trata de dinheiro. Trata-se da pessoa que você mais ama. Se não me deixar ajudar, vai se torturar para sempre. Deixe-me fazer isso não por pena, mas porque eu te amo. O tempo pareceu parar. O coração de Inês se apertou. Uma parte queria cair em seus braços, mas outra gritava que aceitar seria admitir fraqueza, dar razão à Constança. Ficou imóvel, em lágrimas, dividida entre orgulho e amor. Sentada no corredor frio do hospital, mãos entrelaçadas, Inês ouvia ao longe o som dos alto-falantes, passos de enfermeiros, choro de crianças. Mas dentro dela só ecoava uma frase: eu pago. Não por piedade, mas porque te amo. As muralhas que tentara erguer estavam se despedaçando. Miguel não era apenas o homem que acelerava seu coração, era o único apoio possível em meio à tempestade. Ele se sentou ao lado, pousando uma mão quente em seu ombro. O silêncio dele a fez chorar ainda mais. Miguel, murmurou, trêmula. Se eu aceitar, todos vão pensar que estou contigo pelo dinheiro. Vou perder minha dignidade, minha carreira. Inês respondeu ele, firme. Dignidade não é recusar quem quer dividir o peso. É aceitar que não precisa carregar tudo sozinha. Você já carregou demais. Agora é hora de deixar alguém ajudar. As lágrimas correram. Mas, e se um dia você mudar? Se Constança estiver certa, vou perder não só você, mas a mim mesma. Miguel segurou-lhe a mão, os olhos brilhando como uma jura. Eu não vou mudar. Nunca estive tão certo de algo. Se me der a chance, provarei todos os dias que Constança está errada. Inês tremeu, sem conseguir responder. Virou o rosto, a visão embaçada pelas lágrimas. Preciso de tempo. Ele assentiu. Eu espero. Mas não deixe que o medo custe a vida de Dona Helena. Ela precisa da cirurgia, mais do que nós precisamos desse muro entre nós. Nesse momento, o som de saltos ecoou pelo corredor. Inês se virou e seu corpo gelou ao ver Constança surgir. Impecável como sempre, o cabelo preso, o tailleur impecável, o olhar cortante. Que coincidência, disse ela com falsa doçura. Soube da notícia e vim ver. Miguel, largar uma reunião importantíssima para isto, por causa de uma mulher e da mãe dela. Miguel se ergueu num salto, os olhos inflamados. Constança, basta, não é lugar para veneno. Ela se aproximou. A voz melíflua mais cruel. Só me preocupo com você. Imagine as manchetes. Bilionário Azevedo paga tratamento da mãe da amante plebeia. Quer ver isso na capa amanhã? O rosto de Inês empalideceu. O pavor da humilhação social a atingiu como faca. Miguel avançou, ficando entre as duas. Se ousar divulgar algo assim, não terá mais espaço na minha empresa. Constança congelou, depois riu com desprezo. Você mudou, Miguel. Está pronto para destruir sua reputação, sua carreira, por uma garota? Você enlouqueceu. Se amar Inês é loucura, respondeu ele. Firme. Aceito ser louco. O silêncio pesou. Constança o encarou por longos segundos e, por fim, girou nos saltos, afastando-se. O som ecoante de seus passos marcou sua derrota temporária. Inês permaneceu sentada, o coração em turbilhão. Tinha acabado de ver Miguel se colocar contra Constança, contra tudo. Parte dela transbordava de felicidade, outra tremia de medo. Se a batalha fosse pública, teria forças para suportar? A porta da enfermaria se abriu. Uma enfermeira chamou. Senhora Carvalho, o médico quer falar com você. Inês limpou as lágrimas, apertou a mão de Miguel e depois a soltou. Preciso entrar. Miguel, obrigada. Mas, por favor, não me siga. Preciso de tempo. Ele apenas assentiu, acompanhando-a com o olhar até que desapareceu atrás da porta. Dentro dele, no entanto, queimava a determinação. Não permitiria que Inês enfrentasse essa tempestade sozinha, não importava quantos muros ela tentasse erguer. A noite caiu sobre o Hospital Santa Maria, trazendo um silêncio denso, mais pesado do que qualquer outro que Inês já havia sentido. Os corredores iluminados pelo branco dos neons, o cheiro forte de antisséptico no ar, o som ritmado de passos de médicos e enfermeiros. Inês estava sentada numa cadeira metálica gelada, do lado de fora do quarto da mãe,
as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos empalideciam. Helena adormecera sob efeito de calmantes. Através do vidro, Inês contemplava o rosto tranquilo, mas pálido da mãe. Cada bip do monitor cardíaco era um golpe em seu peito. As palavras do médico ecoavam sem trégua. Tumor benigno, mas em posição delicada. A cirurgia precisa ser feita logo. Inês sabia que o tempo estava contra elas. E sabia também que nem uma vida inteira de trabalho duro lhe permitiria juntar o dinheiro necessário em poucas semanas. O peso da impotência a esmagava. Durante anos, orgulhou-se da independência, da capacidade de se sustentar sem depender de ninguém. Mas, diante da vida da mãe, esse orgulho parecia frágil, quase inútil. Dentro dela, a batalha era cruel. De um lado, o amor próprio. Do outro, o amor por Helena. O som de passos ecoou ao fundo do corredor. Inês levantou o olhar e viu Miguel se aproximando. A camisa branca amarrotada, a gravata solta, o rosto cansado, mas os olhos ainda intensos, fixos nela como se nunca a tivesse deixado sozinha. Ela quis levantar-se, impedi-lo, mas as pernas permaneceram presas ao chão. Miguel não disse nada. Apenas sentou-se ao lado dela, perto o bastante para estar presente, mas sem invadir o espaço. Ficaram longos minutos em silêncio, ouvindo apenas o ritmo das máquinas no quarto ao lado. Então ele falou em voz baixa: Inês, sei que você tem medo. Medo de que aceitar minha ajuda signifique perder a si mesma. Mas já pensou que talvez esta seja a única vez em que você não precise ser forte? Deixe alguém ser forte por você, só desta vez. Os olhos de Inês se encheram d'água. Virou o rosto, murmurando: você não entende. Passei a vida provando que não preciso depender de ninguém. Carreguei minha mãe, o trabalho, o desprezo de quem nunca acreditou em mim. Se eu cair agora nos seus braços, tudo o que construí desmorona. Miguel inclinou-se, encarando-a na penumbra. Você está enganada. Não vai perder nada. Vai ganhar. Um ombro, um coração, alguém que nunca vai deixar, lá para trás. Isso não é fraqueza, é amor. As palavras romperam as muralhas. As lágrimas escorreram. Inês cobriu o rosto soluçando. Miguel, tenho medo. Medo de que um dia tudo desapareça. Medo de não pertencer ao seu mundo. Medo de que Constança esteja certa. Ele segurou-lhe as mãos, forçando-a a encará-lo. Inês, escute-me. Constança está errada. Meu mundo estava vazio até você entrar. Não preciso da aprovação de ninguém além da sua. Eu preciso de você. Não porque é talentosa, nem porque é bonita, mas porque me faz sentir vivo. Nesse instante, os muros caíram. Inês desabou em lágrimas no ombro dele. Miguel a envolveu com força, o calor do corpo dele envolvendo-a. Ela deixou-se ir, chorando contra a camisa dele, sentindo-se finalmente amparada. E na escuridão do corredor, sussurrou quase inaudível: eu te amo, Miguel. Amo tanto que me assusta. Foi por isso que fugi, mas não consigo mais. Estou cansada. Ele a apertou ainda mais, beijando-lhe os cabelos. Esperei tanto por essas palavras. A partir de hoje você não vai se cansar sozinha. Vamos lutar juntos pela sua mãe, pelo nosso amor. O bip do monitor continuava regular, mas para Inês o mundo silenciara, deixando apenas aquele abraço existir. Pela primeira vez em semanas, respirava sem dor. Passaram-se longos minutos assim, até que Inês ergueu o olhar. Os olhos vermelhos ainda brilhavam com uma nova decisão. Miguel, não quero mais fugir, mas também não quero ser sombra de ninguém. Se estivermos juntos, preciso lutar com minhas próprias forças. Ele acariciou-lhe o rosto, a voz grave e firme. Ninguém pediu que você abdique da sua força. Você é a mulher mais corajosa que já conheci. Só quero estar ao seu lado. Não é justo carregar tudo sozinha. Ela mordeu o lábio, dividida. Mas, lembrando-se de Helena, do quanto a mãe havia se sacrificado, soube que não podia escolher o egoísmo. As lágrimas voltaram e ela assentiu. Está bem, mas me prometa, se um dia eu me perder, você me trará de volta. Não me deixará mudar só para caber no seu mundo. Miguel sorriu, raro e luminoso. Prometo. E quero que você prometa também, que não vai mais fugir. Haja o que houver, vai acreditar em nós. Inês respirou fundo e acenou. Prometo. Nesse momento,
O médico apareceu, com semblante sério. Temos um plano inicial de cirurgia, mas preciso ser claro. A taxa de sucesso aqui é de 70%. Há, porém, um especialista em Houston, nos Estados Unidos, cuja técnica eleva a chance para mais de 90%. Mas o custo é muito maior. O rosto de Inês empalideceu. 15 mil euros já a sufocavam. Centenas de milhares eram impensáveis. Mas Miguel não hesitou. Qual o nome dele? Dr. Michael Chen, respondeu o médico. Vários casos de sucesso na Europa. Se a família puder, recomendo. Miguel. Inês sussurrou, assustada. Ele sustentou o olhar dela. Categórico. Vamos levar sua mãe a Houston. O coração dela quase parou. Miguel, essa quantia, não posso deixar você assumir. Vou ficar em dívida para sempre. E se um dia... Ele levou o dedo aos lábios dela, silenciando-a. Chega. Isso não é dívida. É amor. Não estou comprando você, nem salvando você. Estou protegendo quem você mais ama. Se algum dia você se arrepender de me deixar entrar na sua vida, aí sim será um fracasso. Mas agora, me deixe fazer isso. Por você, por sua mãe, por nós. As lágrimas escorreram, mas desta vez não de medo, de libertação. Inês sabia que não havia mais retorno e não queria que houvesse. Nos dias seguintes, Miguel mobilizou sua equipe para organizar tudo: trâmites médicos, vistos, contato direto com o hospital em Houston. A eficiência era impressionante. Mesmo em meio à correria, encontrava tempo para sentar-se ao lado de Helena, contando histórias da infância na Quinta do Sol. Aos poucos, Helena passou a sorrir sempre que o via. Numa dessas noites, após Miguel sair, Helena chamou a filha, apertou-lhe a mão e disse em voz baixa: Inês, você percebe? Os olhos dele brilham quando olham para você. Esse homem a ama de verdade. Não empurre a felicidade para longe por medo. Os olhos de Inês se encheram de lágrimas. Apertou a mão da mãe e murmurou: Mãe, desta vez eu não vou fugir. Mais tarde, saiu à varanda do hospital. O céu de Lisboa cintilava estrelas. A brisa trazia cheiro de sal. Miguel estava lá embaixo, olhando para cima. Não trocaram palavras, apenas olhares. Mas nesse olhar, Inês soube. Pela primeira vez, caminhavam juntos na mesma estrada. O voo longo de Lisboa a Houston começou em meio a uma mistura de esperança e medo. Inês estava sentada junto à janela, observando as nuvens brancas deslizando do lado de fora, com o coração suspenso entre dois mundos. Sua mãe, Helena, repousava na primeira classe, em uma cama adaptada, acompanhada por uma enfermeira. Cada vez que ouvia o bip ritmado do monitor cardíaco, Inês respirava aliviada, mas logo a angústia voltava. Miguel estava ao lado dela, atento a cada gesto. Não falava muito, apenas pousava sua mão quente sobre a dela, fria como gelo, como quem transmite força. Inês hesitou, tentou se afastar, mas acabou cedendo, deixando sua mão repousar na dele. Os olhos dele, firmes e serenos, a sustentavam melhor do que qualquer palavra. Quando o avião decolou, Inês fechou os olhos e respirou fundo. O ronco dos motores, o corpo sendo pressionado contra o assento, o coração apertado. E se não desse certo? E se sua mãe não sobrevivesse? O pensamento a fez estremecer. Miguel apertou-lhe a mão e murmurou: Estou aqui. Você não está sozinha. As 11 horas de voo pareceram eternas. Inês estava exausta, mas incapaz de dormir. Sempre que cochilava, sonhava com a mãe desfalecendo e acordava coberta de suor frio. Miguel não dormiu. Ficou ali, paciente, ajeitando a manta, oferecendo água, sussurrando pequenas palavras de conforto. Houve momentos em que Inês descansou a cabeça em seu ombro, pesada, mas entregue a um raro instante de amparo. Ao aterrissarem em Houston, a luz da manhã iluminava o rosto pálido, porém decidido, de Inês. Ambulâncias já aguardavam na pista. Miguel organizou todos os trâmites com rapidez impressionante, quase sem deixar que ela precisasse agir. Inês o observava, dividida entre gratidão e fragilidade. O hospital era grandioso, moderno, paredes de vidro, corredores largos, equipes correndo com precisão. O doutor Michael Chen, um homem de origem asiática, olhar sereno e firme, assumiu o caso de Helena. Após os exames, disse:
O tumor está em posição delicada, mas temos experiência. A taxa de sucesso é alta, embora exija preparo rigoroso. Por favor, salve minha mãe, implorou Inês, com a voz trêmula. O médico pousou a mão em seu ombro. Faremos tudo o que for possível. Os dias de espera pela cirurgia foram os mais longos da vida de Inês. Durante o dia, ela ficava junto da mãe, lendo em voz alta, segurando sua mão, tentando agir como se tudo fosse normal. À noite, escapava para a varanda do hospital, chorando em silêncio sob as luzes de Houston. Sempre, invariavelmente, Miguel a encontrava. Colocava um casaco em seus ombros e ficava ao lado dela, em silêncio, olhando as estrelas. Às vezes dizia apenas: "Confia em mim, Inês. Sua mãe vai ficar bem." Na véspera da cirurgia, Inês não pregou os olhos. Sentada ao lado da cama, ouvia cada respiração, cada bip do monitor. Helena abriu os olhos e sorriu, frágil. "Não chore mais, filha. Já vivi uma vida plena. Se amanhã eu não acordar, prometa que vai ser feliz." As lágrimas escorreram. Inês apertou-lhe a mão. "Não diga isso, mãe. A senhora vai viver. Vai ver a casa dos meus sonhos. Vai ver." Ela parou, olhando para Miguel à porta. "Vai ver eu encontrar a verdadeira felicidade." Helena seguiu o olhar da filha, encontrou Miguel e depois voltou para Inês. Um brilho suave nos olhos. "Eu sei, e fico tranquila, porque você não está mais sozinha." Na manhã seguinte, o céu de Houston estava incrivelmente azul, mas para Inês, o sol parecia indiferente. Ela caminhava ao lado da maca, segurando a mão frágil da mãe, enquanto a levavam ao centro cirúrgico. Antes que as portas se fechassem, Helena sorriu uma última vez. "Acredite, filha, eu volto. E me prometa, aconteça o que acontecer, viva plenamente, sem deixar o medo te aprisionar." Inês assentiu, soluçando. "E o prometo." As portas se fecharam com um estalo que soou como uma sentença. Ela ficou paralisada, o coração esmagado, até sentir Miguel puxar lá para o abraço. As horas seguintes foram uma tortura. No monitor da sala de espera, lia-se: "Em andamento." Inês fixava os olhos na tela, andando de um lado para o outro, como fera enjaulada. Miguel a fez sentar, segurou sua mão. "Você precisa guardar forças. Sua mãe vai precisar de você lúcida quando acordar." "Tenho medo, Miguel. Se algo acontecer..." A voz dela se quebrou. Ele segurou seu rosto entre as mãos. "Escute, Helena vai superar. E aconteça o que acontecer, estarei aqui. Você nunca mais vai enfrentar nada sozinha." 3 horas se passaram. O painel ainda marcava vermelho. Inês, exausta de tanto chorar, só permanecia calada, fria, com a mão entrelaçada à de Miguel. Quando o médico assistente saiu, retirando a máscara, disse: "O procedimento está indo bem. Já conseguimos remover a maior parte do tumor, mas ainda levará algumas horas." As pernas de Inês fraquejaram. Miguel a segurou, sorrindo levemente. "Viu só?" eu disse. "Sua mãe é forte." Mas a espera ainda era um suplício. Cada minuto parecia uma eternidade. Até que, após 8 horas, a porta finalmente se abriu. O Dr. Chen saiu, cansado, mas com os olhos brilhando. A cirurgia foi um sucesso. O tumor foi removido por completo. Ela precisará de recuperação, mas o prognóstico é excelente. O mundo explodiu em luz. Inês chorou, rindo ao mesmo tempo, agarrando as mãos do médico. "Obrigada. Obrigada." Miguel a envolveu num abraço forte, sussurrando ao ouvido. Eu disse: sua mãe venceria. Eles ficaram abraçados por muito tempo no frio corredor branco. Mas desta vez não havia barreiras, não havia distância. Apenas 2 corações batendo em uníssono. Na sala de recuperação, Inês segurou a mão da mãe e murmurou: "Mãe, você conseguiu. Eu prometo. Vou viver como a senhora pediu. Não vou fugir. Não vou deixar o medo me dominar." Helena não abriu os olhos, mas seus lábios se moveram levemente, como se tivesse ouvido. Miguel observava em silêncio, um sorriso sereno nos lábios. Sabia que não era apenas a vitória contra a doença. Era a vitória do amor, da fé que finalmente havia germinado em Inês. Do lado de fora, Houston acendia suas luzes contra a noite. Um recomeço. E dentro do quarto, Inês, de mãos dadas com a mãe,
Voltou-se para Miguel e lhe deu um leve aceno de cabeça, sem palavras, mas suficiente para que ele entendesse. A partir dali, ela havia escolhido o caminho ao lado dele contra qualquer tempestade. Os últimos dias em Houston passaram como um sonho suave. Após a cirurgia bem-sucedida, Helena se recuperou com uma rapidez que surpreendeu toda a equipe médica. O corpo ainda frágil, mas o espírito brilhava como uma chama. Cada vez que abria os olhos, sorria para tranquilizar a filha. Inês quase não deixava a cabeceira, segurando-lhe a mão e contando pequenas histórias. Lembranças da infância no bairro Alto, sonhos ainda não realizados de casas acessíveis, mas resistentes. Miguel esteve presente o tempo todo, não mais como o bilionário distante, mas como um homem simples, visitando o hospital todos os dias com um jornal, um café ou, às vezes, apenas um pequeno buquê para suavizar o branco da enfermaria. Helena observava tudo, seus olhos ganhando cada vez mais brilho. Já não via nele apenas a riqueza, mas também a paciência e um amor verdadeiro por sua filha. Numa tarde dourada pelo sol do Texas, Helena, recostada nos travesseiros, olhava pela janela. Inês escrevia anotações para seu projeto, enquanto Miguel, sentado em frente, fingia ler relatórios da empresa, mas desviava o olhar constantemente para ela. De repente, Helena chamou Miguel. Ele ergueu a cabeça, deixou os papéis e se aproximou. Sim, senhora. A mão magra, mas firme, da mãe de Inês segurou a dele. Você esteve aqui todos os dias, cuidando não só de mim, mas de Inês. Eu lhe devo mais do que agradecimentos. Mas preciso perguntar, o amor que sente pela minha filha é forte o bastante para suportar a tempestade lá fora? Miguel inclinou-se, olhar sério, sem hesitar. Senhora Helena, já enfrentei muitas tempestades nos negócios, mas nunca tive tanta certeza como agora. Eu amo Inês e juro que nunca a deixarei sozinha, mesmo que tenha que enfrentar o mundo inteiro. O sorriso de Helena trouxe alívio, as rugas emoldurando sua serenidade. Voltou-se para Inês, que chorava em silêncio. Minha filha, você finalmente encontrou alguém que a coloca acima de tudo. Agora posso descansar tranquila. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Inês dormiu em paz. Recostou a cabeça no ombro de Miguel na sala de espera, respirando profundamente, sem sobressaltos. Ele permaneceu imóvel, deixando-a sonhar. Sabia que ela havia carregado o mundo por tempo demais e jurou que, dali em diante, ela nunca mais estaria sozinha. 2 semanas depois, Helena já conseguia caminhar. Prepararam-se para voltar a Portugal. O voo, desta vez, não tinha a angústia da ida. Helena, à janela, observava as nuvens com olhos marejados. Cada nuvem hoje parece liberdade. Liberdade da doença, da dor, do medo. Inês sorriu, segurando sua mão. Miguel, ao lado, apertou suavemente a mão de Inês, uma promessa silenciosa. O avião pousou em Lisboa numa manhã fria. Mas o calor da família não chegou a se completar. Assim que saíram do aeroporto, flashes explodiram. Jornalistas os cercaram, microfones estendidos de todos os lados. Miguel, é verdade que levou a mãe da sua namorada ao ZUA para tratar da doença? Inês, o que diz sobre os boatos de estar apenas aproveitando o futuro noivo milionário? É amor verdadeiro ou apenas um relacionamento desigual? Atordoada, o coração disparando, Inês quase perdeu o equilíbrio. Helena, ainda frágil, segurou-lhe a mão. Miguel imediatamente avançou, envolvendo os ombros de Inês e a protegendo da multidão. Olhou firme para as câmeras e declarou: isso é assunto da nossa família. Eu amo Inês, e qualquer um que a insultar terá que se ver comigo. O silêncio tomou conta do saguão. No dia seguinte, as manchetes estamparam a frase: Bilionário Miguel Azevedo. Eu amo Inês e a protegerei a qualquer custo. Mas junto da admiração veio a malícia. Tabloides diziam: história de Cinderela ou estratégia de marketing? Talk shows debatiam. Alguns riam, outros duvidavam. Cada linha que Inês lia parecia apertar-lhe o peito. Certa noite, num baile beneficente da alta sociedade, Inês usava um vestido azul marinho simples e elegante. Ao entrar no salão iluminado por lustres, sentiu os olhares atravessarem sua pele. Sussurros se espalharam. Ela? Bonita, mas não combina. Isso não vai durar.
Os passos de Inês vacilaram, mas Miguel apertou-lhe a mão e sussurrou: "Olhe para mim. Sou para mim." Durante a recepção, uma senhora idosa aproximou-se, olhar crítico: "Miguel, sua companheira é diferente das anteriores. Espero apenas que saiba se comportar em ocasiões importantes." O ar pesou. O rosto de Inês empalideceu, mas Miguel respondeu, firme e calmo: "Ela não precisa ser como ninguém. Foi justamente essa diferença que me fez amá-la." Olhou para Inês com orgulho, e naquele instante, o salão inteiro deixou de existir. De volta para casa, Inês chorou. "Miguel, não sei se aguento tantas palavras assim." Ele a envolveu nos braços. "Você não precisa aguentar sozinha. Estou aqui. O nosso amor é mais forte do que qualquer fofoca. Não deixe que eles nos definam." Pela primeira vez, em vez de sentir vergonha, Inês sentiu alívio. Finalmente acreditava que Miguel não a abandonaria. As semanas seguintes trouxeram uma mudança. A imprensa começou a olhar não apenas para o romance, mas também para os projetos sociais que Miguel e Inês lançaram juntos. As plantas de moradias acessíveis criadas por Inês foram apresentadas, com o compromisso de investimento do Grupo Azevedo. Os jornais passaram a falar de uma combinação improvável, mas poderosa: o patrimônio de Miguel e a visão humanitária de Inês. Ainda havia olhares de dúvida, comentários maldosos, mas Inês já não era a mesma. Ao caminhar de mãos dadas com Miguel, sentia sua firmeza se espalhar dentro dela. Sabia que a jornada seria cheia de desafios, mas, desta vez, não estaria só. Mesmo assim, os obstáculos não desapareceram. De volta ao escritório de arquitetura, Inês percebeu mudanças sutis. Alguns colegas a parabenizavam, outros evitavam contato, alguns cochichavam pelas costas. Agora ela não precisa disputar licitação. Basta pedir ao namorado que assine um cheque. Cada frase era como uma lâmina invisível. Naquela noite largou os papéis na mesa e desabou na cadeira, o rosto nas mãos. Helena, já recuperada, preparava o jantar. Ouvindo o suspiro pesado, secou as mãos no avental e sentou-se diante da filha. "Inês, você vai deixar que os outros definam o seu valor?" perguntou, doce, mas firme. "Mãe, eles não estão errados. Tenho contratos mais fáceis, visibilidade, tudo por causa de Miguel." "O que sobra de mim?" respondeu, chorando. Helena segurou sua mão. "Se Miguel não existisse, você teria feito esses projetos, lutado por moradias dignas?" "Sim, teria. Você continua sendo você, com ou sem ele. Mas se encontrou alguém que acredita tanto em você a ponto de investir sua carreira para ajudar a realizar seus sonhos, isso não tira seu valor. Dá a você um aliado." As palavras calaram fundo. As lágrimas escorreram pelas mãos entrelaçadas. Naquela noite, Miguel a levou até a praia de Cascais. Sentaram-se na areia, sob o farol que cortava a escuridão. O mar rugia. Inês rompeu o silêncio. "Às vezes, queria nunca ter conhecido você. Não por falta de amor, mas porque tenho medo. Medo de esse amor me engolir e me transformar em outra pessoa." Miguel segurou-lhe os ombros, forçando-a a encarar. "Lu, você acha que quero alguém que viva atrás de mim? Eu a amo justamente porque você é você, teimosa, independente, orgulhosa. Se esse amor a fizesse perder quem é, deixaria de ser amor. E eu juro que nunca deixarei isso acontecer. Não quero que mude, quero caminhar ao seu lado." A voz dele, firme, quebrou suas defesas. Inês tremeu, os olhos marejados. Não era fragilidade, era o peso da sinceridade que a tocava fundo. Ela se entregou ao abraço dele, sussurrando: "Quero acreditar, vou tentar. Mas seja paciente, Miguel. Passei a vida erguendo muros." Ele sorriu contra seus cabelos. "Tenho a vida inteira para derrubar cada tijolo desses. Se você me deixar." Ali, à beira-mar, Inês sentiu, pela primeira vez em meses, que o coração já não pesava tanto. Talvez houvesse tempestades pela frente, mas não enfrentaria mais sozinha. No dia seguinte, os jornais anunciaram: Miguel e Inês lançam o primeiro projeto de habitação social nos arredores de Lisboa. Dessa vez, não falaram apenas de romance. O mundo começava a enxergar o que eles construíam juntos. E foi então que, olhando nos olhos de Miguel, Inês murmurou: "Estamos realmente no mesmo caminho agora. Lisboa,
Fim de maio. A cidade brilhava sob um céu azul. As ruas de pedras em ondas, da Baixa até o Tejo, estavam cheias de gente. O vento do Atlântico trazia sal e cheiro de maresia. Depois de semanas em Houston, Inês respirava como se tivesse novos pulmões. Voltou-se para Miguel, o sol refletindo em seus olhos cinzentos, e para Helena, que caminhava com sua bengala, sorridente. Mas a paz não durou. Assim que regressaram, foram arrastados pelo turbilhão de responsabilidades, mídia e pressões. Miguel anunciou de imediato o projeto Residências do Futuro, um conjunto habitacional social desenhado por Inês e financiado pelo Grupo Azevedo. Na reunião do conselho, no 35º andar da torre de vidro, o clima era tenso. A sala ampla, com mesa longa de madeira escura, refletia cada gesto nos espelhos das paredes. Lisboa se estendia como um mapa pelas janelas, mas o ar estava pesado. 12 acionistas em volta, rostos envelhecidos e sérios. No fundo da sala, Constança, impecável em um terno cinza, braços cruzados, olhos gélidos. Ao lado de Miguel, Inês segurava com força seus desenhos. As mãos geladas, a nuca coberta de suor. Miguel tomou a palavra, a voz firme. Nós já tivemos sucesso no segmento de luxo, mas a sociedade não se resume à elite. Milhares de famílias vivem em condições precárias. Quero que o grupo seja pioneiro na construção de moradias sustentáveis e acessíveis. O primeiro projeto será assinado pela arquiteta Inês Carvalho. O senhor Pereira, o acionista mais idoso, levantou-se de repente, apoiou-se na bengala e bateu-a no chão. Miguel, você pretende transformar nossa empresa em uma instituição de caridade? Esta companhia existe graças ao luxo. Se quiser salvar o mundo, use seu próprio dinheiro, mas não nos arraste para baixo. A senhora Duarte, de cabelos loiros cacheados, curvou os lábios em um sorriso irônico. As ações já oscilaram desde que a imprensa fez alarde sobre o seu romance. Agora você traz aquela garota para um grande projeto? O público vai nos ver como uma piada. O burburinho aumentou. Inês sentiu olhares de desprezo vindos de todos os lados. Queria falar, queria provar com números, mas a garganta se fechou. Talvez eles tivessem razão. Eu não passo de uma intrusa. Constança levantou-se lentamente, a voz doce, mas afiada. Miguel, eu acreditava que era apenas um capricho passageiro, mas parece que me enganei. Você está disposto a colocar todo o grupo nas mãos de uma mulher que nunca liderou um grande projeto. É realmente decepcionante. Inês abaixou a cabeça, as mãos trêmulas. Mas, nesse instante, Miguel segurou a dela sob a mesa, apertando firme. Ergueu-se, o olhar decidido. Isso não é um capricho, é convicção. Se não concordarem, estou disposto a vender minhas ações e deixar o grupo. Eu e Inês realizaremos este projeto sozinhos. A sala explodiu em protestos, cadeiras arrastando pelo chão. Constança hesitou, surpresa por um momento, mas logo sorriu de leve e sentou-se em silêncio. Ao sair da reunião, Inês respirava ofegante, como se tivesse escapado de uma prisão. Voltou-se para Miguel, a voz trêmula. Você, en luxe, abandonar um império inteiro só por mim? Miguel parou, os olhos ardendo de determinação. Inês, não tenho medo de perder dinheiro ou prestígio. Só tenho medo de perder a chance de criar algo significativo ao seu lado. Aquelas palavras fizeram seu coração estremecer, entre o medo e a emoção. No dia da inauguração, nos arredores de Lisboa, ecoavam os tratores. A poeira subia no ar. Operários com capacetes e coletes refletivos se moviam apressados. Inês estava no centro da obra. O vento bagunçava seus cabelos, o rosto iluminado. Um trabalhador de meia idade aproximou-se, a mão calejada estendida. Senhora Carvalho, nunca vi um arquiteto ficar debaixo do sol conosco. Inês apertou sua mão, os olhos brilhando. Eu apenas desenho. São vocês que transformam em realidade. Esta obra é de todos nós. Miguel surgiu sem paletó, apenas de camisa branca com as mangas arregaçadas. Sentou-se para almoçar com os operários. Comeu um sanduíche, bebeu água de uma garrafa plástica. A imagem correu pela internet. Uns o exaltavam como o bilionário do povo, outros zombavam chamando de truque de marketing. Mas naquele canteiro,
Só viram um homem comum sentado ao lado deles. À tarde, o sol vermelho se punha no horizonte. Inês estava no andaime, os olhos sobre a planta. Miguel subiu até ela, ficou ao lado, olhando-a com ternura. Vê? O seu sonho já está tomando forma. Não, Miguel. O nosso sonho. Ele inclinou-se e beijou-lhe a testa. Os operários embaixo assobiaram e riram alto. Inês corou, mas no peito sentiu crescer uma certeza ardente. Esse amor estava presente em cada tijolo, em cada barra de aço. Naquela noite, os três voltaram para o pequeno apartamento. Helena os esperava com uma panela de sopa fumegante, o cheiro de aipo e pimenta preta no ar. Sentaram-se à mesa, rindo juntos. Helena olhou para os dois e suspirou suavemente. Uma casa não é apenas teto e paredes. Casa é quando dois corações se encontram. Você já tem uma casa, Inês. Comovida, Inês apertou a mão de Miguel sob a mesa. Mas as tempestades não cessaram. A imprensa seguiu atacando. Um tabloide estampou: Projeto Azevedo, amor ou jogada de marketing, ao lado de uma foto de Inês, sorrindo ao lado de Miguel. O coração dela apertou, mas desta vez não fechou o jornal. Lembrou-se das palavras da mãe, do olhar de Miguel, e soube. Não precisavam provar com palavras, mas com cada casa que se ergueria. Naquela noite, Miguel a levou até a Quinta do Sol. O vinhedo repousava em silêncio sob a lua. Caminharam entre as fileiras de videiras, de mãos dadas. Ele parou, os olhos brilhando. Inês, eu não quero apenas construir casas com você. Quero construir uma vida inteira. O coração dela vibrou. Todo medo se desfez. Restou apenas a certeza. Ela sussurrou: se esta é a vida inteira, irei com você, por mais tempestades que venham. Abraçaram-se com força sob a lua, no lugar onde tudo começara. E Inês soube. Tinha feito a escolha e nunca olharia para trás. Lisboa, no outono, resplandecia sob o sol dourado. O vento vindo do Tejo agitava as árvores ao longo das ruas. Durante semanas, Inês e Miguel se prepararam para o casamento, mas não escolheram hotéis 5 estrelas ou palácios luxuosos, como se poderia imaginar. Miguel sugeriu celebrar na Quinta do Sol, a fazenda onde a havia levado nos primeiros dias de hesitação, onde confessara sua solidão, onde Inês conhecera seu verdadeiro eu. A Quinta do Sol ganhou novo aspecto. As vinhas foram enfeitadas com cordões de luz amarela, de árvore em árvore. A pequena capela de pedra antiga foi limpa e decorada com flores brancas e velas cintilantes. Helena, embora ainda sem plena saúde, insistiu em escolher as flores. Queria jasmim e rosas brancas, porque são puras e resistentes, como o amor de vocês. O grande dia chegou, o céu límpido, sem nuvens. De manhã, Inês acordou cedo no pequeno quarto da fazenda. Sentou-se diante do espelho, os cabelos soltos, o coração apertado. Nunca pensara que um dia usaria vestido de noiva para entrar numa igreja. A infância pobre lhe ensinara que felicidade luxuosa não era para ela, mas ali aprendera a acreditar em outro futuro. Helena entrou, trazendo uma pequena caixa de madeira. Filha, estes são os brincos de pérola da sua avó. Guardei por anos, esperando o dia em que você usasse seu vestido de noiva. Inês abriu a caixa, viu os pequenos brincos de pérola. As lágrimas desceram. Ela abraçou a mãe. Enquanto isso, no outro quarto, Miguel ajeitava a gravata diante do espelho. Não era um homem de nervosismo, mas naquela manhã seu coração batia forte. João, seu amigo e padrinho, bateu em seu ombro. Miguel, você já assinou centenas de contratos bilionários sem hesitar. E hoje está tremendo. Miguel sorriu. Porque este é o único contrato que não quero perder, João. E o único que não precisa de assinatura, só de coração. Os convidados começaram a chegar. A cena surpreendia. Havia políticos, empresários, artistas famosos, amigos de Miguel, em trajes de gala, mas também estavam ali os antigos vizinhos de Inês, operários que trabalharam com ela, crianças em camisas simples. Essa mistura criava um quadro inusitado e belo. Quando a música começou, todos se levantaram. Inês apareceu à porta da pequena capela, usando um vestido rendado branco, simples. Recusara os modelos extravagantes das grandes grifes que Miguel sugerira. Queria apenas um vestido que a fizesse sentir-se ela mesma. Helena segurou sua mão.
guiando-a lentamente pelo corredor coberto de pétalas de rosa. Miguel virou-se, os olhos iluminados como nunca. O mundo silenciou, restando apenas os passos de Inês em sua direção. Quando Helena entregou a mão da filha a dele, murmurou: "Cuide dela como cuidaria de uma irmã, e deixe que ela cuide de você como sua companheira." O padre iniciou a cerimônia. O ar era solene, mas aquecido pela ternura. Na hora dos votos, Miguel olhou fundo nos olhos de Inês. "Você me ensinou que sucesso não são arranha-céus, mas lares cheios de risos. Você me ensinou que o coração não é para se esconder em muros frios, mas para se entregar. Prometo construir com você todos os projetos, desde os tijolos lá fora até os sonhos aqui dentro. Prometo amar você, não só hoje, mas a cada dia que virá." Inês, emocionada, respondeu: "Miguel, quando nos conhecemos, eu não acreditava que alguém como você pudesse realmente entender alguém como eu. Mas você provou, em cada gesto, cada aperto de mão, cada tarde na chuva, que eu não estava sozinha. Prometo atravessar com você todas as tempestades, não deixar que nossas diferenças nos dividam, mas transformá-las em força. Prometo amar você, não só quando estiver forte, mas também quando estiver frágil." Aplausos ecoaram quando o padre os declarou marido e mulher. Miguel beijou Inês ao som dos sinos. Constança, no último banco, observava. Seu rosto mostrava um sentimento indefinível. Talvez arrependimento, talvez aceitação. Mas quando os olhos de Inês a encontraram, ela inclinou a cabeça, em um silencioso gesto de bênção. A festa aconteceu ao ar livre. No gramado, longas mesas com toalhas brancas exibiam pratos que misturavam alta gastronomia e comida simples, de vinhos nobres a bolinhos tradicionais que Helena insistira em incluir. Um músico tocava a guitarra portuguesa, entremeada ao som animado do tamborim. Um grupo de trabalhadores convidou Inês para dançar. Ela riu alto, o vestido rodopiando sob as luzes amarelas. Miguel observava de longe, o coração cheio de orgulho. João se aproximou brincando. "Cuidado, você vai acabar com ciúmes." Miguel sorriu e respondeu: "Não. Ver a felicidade dela é tudo o que eu mais quero." A noite caiu, o céu salpicado de estrelas. Helena estava sentada em um banco de madeira, os olhos brilhando, e murmurou a uma velha amiga: "Finalmente minha menina encontrou o seu lar. Agora posso estar em paz." Quando a festa estava para terminar, Miguel segurou a mão de Inês e a levou até o vinhedo. As luzes douradas iluminavam o caminho. Ele se inclinou e sussurrou: "Hoje não é apenas um casamento, é a promessa de que a partir de agora, cada passo será lado a lado. Não há mais barreiras." Inês recostou a cabeça em seu ombro, olhos fechados, deixando a respiração se misturar ao vento da noite. Ela sabia, aquilo não era só uma noite, era o início de uma longa jornada, onde amor e ideal escreveriam juntos uma nova história. 3 anos após o casamento, Lisboa já era outra aos olhos de Inês. A cidade não parecia mais fria, com arranha-céus que não lhe pertenciam. Agora, ao passar pelas ruas, via a si mesma e a Miguel em cada novo projeto, conjuntos habitacionais com telhados vermelhos, parques infantis cheios de risos, hortas comunitárias nos terraços. A empresa de Miguel, depois de muitas turbulências, enfim aceitara o novo rumo. No início, alguns acionistas resistiram ao modelo, mas quando a imprensa começou a elogiar o projeto humano que transformou Lisboa, as ações não apenas se mantiveram, como cresceram de forma estável. A imagem do grupo, associada à responsabilidade social, tornou-se uma nova marca. Constança ainda ocupava sua posição, mas a relação entre ela e Inês estava menos tensa. Certa vez, após uma coletiva de imprensa, ela se aproximou e disse em voz baixa: "Você conseguiu algo que eu nunca imaginei ser possível. Continue firme. Não deixe que o ideal seja devorado." Inês assentiu, entendendo que aquilo era a maneira de Constança reconhecer sua vitória. Helena agora estava totalmente recuperada. Mudou-se para um pequeno apartamento no primeiro conjunto habitacional construído por Inês e Miguel. "Quero estar aqui, para sentir o seu sonho todos os dias", disse ela. As crianças da comunidade a chamavam de avó Helena. Ela lhes ensinava a fazer bolos, contava histórias. Sempre que a visitava,
Inês se emocionava ao ver a mãe feliz em meio àquela vizinhança simples, onde o amor se espalhava nos pequenos gestos. Miguel também mudara. O homem que antes chamavam de Senhor Frio do mercado imobiliário, agora era figura conhecida em conferências internacionais sobre desenvolvimento sustentável. Mas em casa, tirava o paletó e se sentava no chão para brincar de blocos com a filha pequena, Ana Clara. A menina, de 2 anos, herdara os olhos azuis do pai e os cabelos castanhos da mãe. Gostava de correr pelo jardim, levantando um tijolinho e balbuciando: "Minha casa." Inês observava aquela cena, o coração aquecido. Recordava as vezes em que duvidara, temendo que o amor deles não resistisse às diferenças. Mas agora, essas diferenças eram força. Ele a ensinara a sonhar grande, ela o ensinara a encontrar beleza na simplicidade. Numa tarde de verão, participaram da inauguração do 5º conjunto habitacional em Porto. Moradores se reuniam, papel picado voava, famílias emocionadas recebiam as chaves de suas primeiras casas. Uma garotinha abraçou Inês com força, os olhos brilhando. "Senhora, é a primeira vez que tenho um quarto só meu. Obrigada." Inês, comovida, a ergueu nos braços. Miguel, próximo, olhava para a esposa com um orgulho imenso. Naquela noite, de volta ao apartamento em Lisboa, Inês sentou-se à janela, olhando as luzes da cidade refletidas no Tejo. Miguel aproximou-se, passou o braço por seus ombros e sussurrou: "Em que você está pensando? Penso que, se naquele dia eu tivesse recuado por medo, não haveria este presente. Não haveria Ana Clara, nem as casas lá fora." Miguel a apertou mais forte. "Eu também tive medo. Mas talvez o amor verdadeiro seja sempre uma jornada de atravessar o medo para encontrar coragem." Helena chamou do quarto ao lado: "Vocês dois, não se esqueçam da reunião amanhã com o Ministério da Construção. Eles querem expandir o modelo para todo o país." Os dois riram. Inês recostou-se no peito de Miguel, ouvindo o ritmo constante do coração dele. Naquela noite, quando Ana Clara já dormia, os dois foram até a varanda. A lua cheia iluminava a cidade. Inês falou baixinho: "Miguel, lembra da promessa na nossa primeira noite? Eu prometi que faria você enlouquecer de amor." E você conseguiu. Mas não só de amor, também da fé de que juntos podemos mudar o mundo. Miguel a abraçou forte, beijando-lhe os cabelos. O vento trouxe o cheiro salgado do mar e o perfume de jasmim do jardim. Inês fechou os olhos e pensou: "Encontrei meu lugar, não apenas uma casa, mas uma vida inteira." Na manhã seguinte, Ana Clara acordou, correu até o quarto dos pais e subiu na cama. "Papá, mamã, vamos construir mais uma casa hoje?" Inês riu, olhou para Miguel. Ele assentiu, levantando a filha no ar. "Sim, vamos construir muitas casas, porque isso é família, é amor, é futuro." Naquele instante, sob a luz suave da manhã enchendo o quarto, Inês soube. A jornada deles nunca terminaria. Continuariam a construir, não apenas de tijolos e cimento, mas de amor, criando um lar eterno no coração. E a promessa feita anos atrás, numa noite de chuva em Lisboa, agora era uma realidade mais bela do que poderiam imaginar. Miguel realmente a tinha feito enlouquecer, de amor, de fé, de coragem para sonhar grande, e por ter encontrado o seu verdadeiro lar em seus braços. 15 anos após o casamento, uma manhã de primavera em Lisboa começava com o canto dos pardais nos telhados vermelhos. Na casa voltada para o Tejo, Inês estava à janela com uma xícara de café. Os cabelos mostravam alguns fios brancos, mas os olhos brilhavam como antes. No jardim, Miguel jogava bola com os 2 filhos. Ana Clara, agora uma jovem de 15 anos, e Tiago, de 9. Risadas ecoavam pelo quintal. Helena, sentada em um banco de madeira, tricotava e observava os netos com ternura. Lisboa também mudara. Os conjuntos habitacionais não estavam mais espalhados aqui e ali, mas se multiplicavam por todo o país. O modelo criado por Inês e apoiado por Miguel tornara-se referência em arquitetura sustentável. Outros países vinham aprender. Seus nomes apareciam em livros e conferências internacionais. Mas naquela casa simples, eram apenas Miguel e Inês, 2 pessoas que um dia tremeram com o primeiro beijo na chuva e que agora encontravam paz após tantas tempestades. Numa tarde de maio, a família voltou à Quinta do Sol.
As vinhas continuavam extensas, mas agora havia também um centro de formação para jovens arquitetos. Estudantes desenhavam sob as árvores. Inês caminhava emocionada. Miguel abraçou-a pelos ombros. Está vendo? O sonho de antes agora é maior que nós. Sim, mas o que me faz mais feliz não é que ele seja grande, mas que tenha nascido do amor. Helena, de cabelos completamente brancos, sorriu para os dois. Murmurou. No fim, vocês provaram que o verdadeiro amor pode erguer casas mais firmes que qualquer concreto. Quando o sol se pôs, a família inteira se sentou na grama, observando o céu avermelhado. Ana Clara disse baixinho: Mamã, papá, no futuro eu também quero construir casas, mas não só de tijolos, e sim de amor como vocês fizeram. Com lágrimas nos olhos, Inês olhou para Miguel. Ele apertou sua mão, sem precisar de palavras. Ambos sabiam. A promessa feita tantos anos atrás ainda permanecia viva. E quando o vento da tarde soprou pelo vinhedo, trazendo o perfume da terra e das flores, Inês sorriu em silêncio. Sim, enlouqueci. Enlouqueci de amar um homem que transformou toda a vida em um lar para o meu coração.